O texto diz assim, irmãos: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, nós estamos estudando Romanos e é curioso, sabe? Eu não sei se é uma questão pessoal, eu particularmente gosto daquilo que nós estamos estudando. Vamos lá. Nem todo o texto bíblico eu pregaria se me fosse dado a escolha, sabe? Eu não pregaria todo o texto bíblico, irmãos, porque alguns textos são difíceis. Mas o texto que nós estamos estudando, irmãos, o texto de Romanos, ele é profundamente enriquecedor. Aqui nós temos a essência mais pura que se possa imaginar do cristianismo, irmãos. Nós temos a explicação, a razão do porquê Jesus veio ao mundo, do porquê ele morreu na cruz, e explica a razão do porquê nós somos salvos. Eu sei, às vezes as pessoas falam muito de salvação, mas eu julgo que boa parte das pessoas que falam tanto de salvação, elas não entendam esse processo, elas não entendam o que realmente aconteceu para que elas fossem salvas. E porque não entendem, queridos, tá? Eu ouço o Lord John falando, eu ouço, né? Eu leio muito o Lord John falando, e aí ele está falando de uma época dele, sabe, na Europa, ali, Inglaterra, sei lá, 1950, 1960, um pouco antes, que as pessoas diziam naquela época, e é interessante como a gente apenas repete isso, né? Diziam naquela época: olha, nós não queremos doutrina, nós queremos prática, nós queremos alguma coisa prática para o nosso dia a dia. E ele diz assim: olha, não há vida de verdade se não houver entendimento doutrinário. E aqui nós temos, esse é um daqueles assuntos, queridos, que se você não compreende verdadeiramente salvação, você vai viver um dilema na sua vida no que diz respeito à salvação. Eu posso dizer a vocês que existe algumas características dos cristãos que não entendem salvação. E parte dessas características é que elas vivem um dilema entre ser salvo e não ser salvo, de ser salvo hoje e perder a salvação amanhã, e de viver nessa labuta, entende? Porque elas pensam que elas podem estar salvas hoje e amanhã elas perderem a salvação, e depois da manhã elas são salvas de novo, e elas vivem essa montanha russa, né, teológica, querido, relacionada à questão da salvação, porque elas não compreendem o que foi feito na cruz, elas não entendem o que Jesus Cristo fez na cruz. Eu diria a vocês, querido, que talvez o maior segredo da vida cristã, aquilo que realmente nos sustentará nos piores momentos da nossa caminhada, é você saber o que foi que aconteceu na morte de Jesus. A gente precisa saber, e o texto que a gente vai falar hoje tem um pouco a ver sobre essa questão, tá? Eu não vou fazer nenhuma recapitulação, porque eu quero aproveitar o máximo do tempo para nós lidarmos com isso aqui. Nós temos uma pergunta e a resposta dessa pergunta é a ministração de hoje, né? Por que Cristo teve que vir na semelhança de carne pecaminosa? Ou por que Jesus Cristo teve que se encarnar, na verdade? É lógico que essa pergunta nos leva diretamente para a cruz, porque ele veio em forma humana para poder morrer na cruz, né? Então, por que ele fez isso, na verdade, irmãos? É a pergunta de hoje, tá? E lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que é tão importante a gente compreender a doutrina da encarnação, porque é disto que nós ainda estamos tratando, tá? Então, a primeira resposta para essa questão é, primeiro, né? Porque ele tinha que cumprir e honrar a lei. Jesus Cristo teve que vir na semelhança de carne humana, ele teve que se fazer gente como nós, porque ele tinha que cumprir e honrar a lei, tá? Eu vou trabalhar lentamente, eu vou estar com o foco no meu computador para eu não perder nada daquilo que eu anotei para escrever, para falar a vocês, porque é importante, irmãos. Primeiro, antes de ler qualquer coisa aqui, há uma compreensão
assim, no meio evangélico, que é um negócio meio estranho. Tem vídeos e tudo, dando a ideia de que Cristo morreu para nos resgatar, para assim, para pagar o preço da nossa morte, da nossa salvação foi paga ao diabo para ele nos libertar. Há vídeos sobre isso, motivacionais e tudo, mas Cristo não morreu para dar satisfação ao diabo exatamente, irmãos. Cristo morreu para nos libertar da lei. Essa é uma das coisas mais tremendas que há no Evangelho. E eu tenho uma pregação aqui em Romanos 7, na playlist passada, que fala exatamente sobre isso. O homem, ele está debaixo da lei, irmãos, ele é governado pela lei. Ele infringiu essa lei, ele quebra essa lei e, como consequência, a lei o condena. Antes de poder ser reconciliado com Deus, o homem precisa cumprir a lei. Porque sem que ele cumpra a lei, ele não pode ser reconciliado com Deus. Entende? Ele deve sofrer a punição da lei, ele deve obedecer ativamente à lei de Deus. Isso não é uma coisa religiosa, não. Isso não é uma coisa só de crente. É a humanidade toda, como um todo, ela está debaixo da lei de Deus, tá? E a única forma de o homem satisfazer a Deus, a ponto de poder ser reconciliado com Deus, é uma obediência completa à lei de Deus. Bom, Jesus Cristo veio ao mundo para ser o nosso representante e para fazer essas coisas por nós, porque o homem não pode fazê-la, tá? Nós já vimos em Romanos 7, de maneira muito clara, extensiva, que o homem jamais conseguirá satisfazer a lei de Deus. O homem não pode fazer, querido. O homem fracassou absolutamente, né, totalmente nesse aspecto. Nenhum ser humano na face da terra consegue ou conseguirá obedecer à lei na sua totalidade. O homem é um fracasso nisso. Há textos bíblicos que deixam isso muito claro. Paulo diz em Romanos mesmo: não há um justo, nenhum sequer. Ainda em Romanos 6, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo é culpado diante de Deus. Isso está aí em Romanos, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 7. É uma realidade que nós não podemos negar, tá? Não há justo. Justo é aquela pessoa que consegue obedecer à lei de Deus na sua totalidade, tá? O homem é incapaz de prestar essa obediência, querido, tá? É incapaz. E, para completar, a lei não pode ajudá-lo a fazer isso. Lembra lá do que nós lemos? O que era impossível à lei? A lei não pode ajudar o homem. Foi por isso que Deus enviou o seu próprio Filho para ser o nosso representante. Como nosso representante, era preciso que Jesus Cristo honrasse a lei. E para que ele honrasse a lei, ele tem que nascer debaixo da lei, tá? Isso significa que ele teve que se tornar homem, que ele teve que assumir a natureza humana. Ele não poderia cumprir e honrar a lei em nosso lugar se ele não se fizesse homem. É incrível, não é isso? O motivo de Cristo vir a essa terra, por que ele nasceu homem? Porque ele vai ter que honrar e cumprir a lei no nosso lugar. Se ele não faz isso por nós, então não há esperança para ninguém. Em segundo lugar, querido, tá? Por que ele teve que vir em semelhança de carne humana? Porque a nossa culpa tem que ser punida. E como que poderia Cristo sofrer a punição por essa culpa se ele não fosse semelhante a nós? Há uma culpa, a humanidade, eu já disse, a humanidade ela está debaixo de culpa. O homem nasce em pecado. Uma criança, quando ela vem à luz, ela já vem à luz em pecado. O salmista disse isso no Salmo 51, né? Eu nasci, a minha mãe me gerou em iniquidade, em pecado eu nasci. Eu não sei se é o inverso. Eu sei que o homem já nasce em pecado, ele já nasce condenado. Romanos 5, versículo 12 lá, né? Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo mundo já nasce em pecado, já nasce debaixo da ira de Deus. Essa é a realidade bíblica.
Nenhum ser humano é inocente diante de Deus. Não existe essa coisa de inocência diante de Deus. Não importa a idade, querido, se é uma criança recém-nascida ou se é um senhorzinho já gagá que não tem mais compreensão de vida. Todos nós somos culpados diante de Deus, porque nós herdamos a culpa do pecado de Adão, tá? E isso é um ponto pacífico em relação ao ensino bíblico. Romanos capítulo 5 lida com essa questão de maneira assim exaustiva. Bom, então ele veio para assumir a nossa culpa. Nós somos culpados, essa culpa precisa ser punida e ela acontece em Jesus Cristo. Mas se ele não fosse como um de nós, então, querido, não faria sentido, na verdade. A fim de levar sobre si os nossos pecados e a nossa culpa e de sofrer a nossa punição, ele teve que assumir a natureza humana. Ele teve que se encarnar, ele teve que ser participante de carne e sangue como nós somos. Foi preciso que Jesus Cristo se fizesse homem, querido, para que ele fosse o nosso representante. Não tem como fugir disso. Como o pecado tinha sido cometido no corpo, ele tinha que ser punido no corpo. Isso aqui é a sequência da nossa ministração, tá? Na semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne. Nós vamos estudar isso na próxima semana. Então, o pecado, querido, não foi condenado só em teoria, mas ele foi condenado no próprio corpo de Jesus Cristo. Veja, Cristo tinha que honrar a lei, tinha que cumprir a lei, tinha que satisfazer a lei de Deus. Ele tinha que assumir a nossa culpa tinha que ser punida em Cristo. Quando a gente lê o texto, irmãos, lá nos evangelhos, quando fala da morte de Jesus, e eu não sei se todos eles retratam, não me vem aqui à mente aqui, mas o Senhor brada da cruz, né, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, naquele momento, os estudiosos dizem que ali ele está recebendo no seu próprio corpo o pecado. Escute aqui o que eu vou te dizer, querido. Eu não quero entrar em detalhes, mas ele não está recebendo o pecado de toda a humanidade. Se o pecado de toda a humanidade fosse colocado em Jesus Cristo naquele momento, então toda a humanidade teria que ser salva. Por quê? Porque o pecado da humanidade foi punido em Jesus Cristo. Eu defendo, e vocês vão me ouvir ao longo de toda a exposição de Romanos 8, porque é o capítulo que mais trata disso, vocês vão me ouvir dizer que Cristo na cruz, ele morreu pelos eleitos de Deus. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, Deus tem um povo seu, tem uns eleitos, aqueles a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo, e o texto continua dizendo que Cristo veio para morrer por esses eleitos, tá? O plano de Deus Ele tem um povo para si, escolhido, isso pode soar estranho para você, talvez para você que seja novo na fé. Ele tem um povo escolhido, esse povo é pecador, esse povo nasce em pecado, esse povo não consegue obedecer à lei de Deus, esse povo não consegue satisfazer a lei de Deus, então Cristo precisa vir a esse mundo para morrer por esse povo, e mais na frente, o próprio texto de Efésios 1 vai dizer que o Espírito Santo vai aplicar a palavra no coração desse povo, para que esse povo creia no Evangelho. É por isso que quando Paulo está lá em Coríntios, em Atos 18, e ele está desejoso de sair da cidade por causa da oposição e da perseguição que está acontecendo ali, e ele planeja sair dali, e o Senhor aparece para ele à noite e diz assim, olha, não sai daí, não sai de Corinto. É mais ou menos assim, eu vou te proteger, ninguém vai te fazer mal aí, mas continua pregando, porque eu tenho muita gente nessa cidade. O que o Senhor está dizendo? Há muitos eleitos em Corinto que precisam ouvir o Evangelho. Esse é um entendimento que eu tenho, querido, do texto, tá bom? E eu vou, à medida que eu for expondo o texto, isso vai ficando mais claro. Então ele morre no nosso lugar. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento,
é um dos raros momentos, talvez o único momento em todos os evangelhos, em que Jesus não se refere a Deus como um pai, é Deus, Deus meu. É como se naquele momento o Senhor tivesse virado as costas para o Filho. Por quê? Porque o pecado dos eleitos está sendo colocado sobre ele e Deus vai ter que puni-lo por causa desses pecados. A ideia do texto é que o meu pecado, ele já foi punido em Jesus Cristo. Na verdade, eu digo a vocês que todos aqueles, e a eleição, querido, é uma doutrina que é repassada nas Escrituras. Você pode até dar uma interpretação diferente, mas você não pode negar que na Bíblia há uma doutrina da eleição, tá? Então, essa ideia vai sendo repetida na Bíblia. É uma ideia que precisa ser assimilada por nós. É uma ideia que precisa ser aceita por nós se nós quisermos realmente descansar. Deus tem um povo. Deus tem um povo. Um povo que Ele escolheu. Um povo que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então você vai perceber que tudo isso é um plano que vai sendo desenvolvido por Deus ao longo da história. Os eleitos têm os seus pecados perdoados em Cristo. Agora, é possível que você encontre com um desses eleitos, nós não sabemos quem são, eles estão por aí, é possível que esteja na sarjeta, tá? Mas se é um eleito, vai chegar o dia em que Deus vai tocar o coração daquele homem e ele vai ouvir o Evangelho, vai crer no Evangelho. E Deus faz isso por meios inimagináveis, irmãos. Inimagináveis. Função da Trindade está lá em Efésios 1. O Pai tem um plano, tem os seus eleitos, Ele escolhe, são seus. O Filho vem para morrer no lugar desses eleitos. E depois o Espírito vem para aplicar a palavra ao coração desses eleitos. Tudo isso está lá em Coríntios, lá em Efésios capítulo 1. Bom, por que ele veio? Ele veio para cumprir o plano. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então, antes de Cristo poder nos salvar, era preciso não somente que ele fizesse todas essas coisas aqui, no caso, ele cumprir e honrar a lei, ele sofrer a punição no nosso lugar, mas também era necessário que ele nos desse uma nova natureza, irmãos. Uma nova natureza é o que Pedro chama, né? Quando ele fala na 2 Pedro 1,4, quando ele fala que nós somos feitos participantes da natureza divina. O crente é alguém que é participante da natureza divina. Uma pessoa que não tem Cristo no seu coração, ela não desfruta dessa natureza divina. É por isso que um crente, uma pessoa descrente, ela não tem as lutas que um crente tem. Ela não passa pelos dilemas que nós temos, porque ela tem uma natureza carnal, e é essa natureza carnal que a guia, na verdade. Mas o crente tem uma natureza carnal e ele tem uma natureza divina dentro dele. Ele é participante. Então há duas naturezas dentro de um cristão. Por isso a guerra que ele vive, entendeu? Por isso o dilema que ele vive. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que vai soar um pouquinho estranho. Ser crente é a melhor coisa que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Mas ser crente implica em lutas. E eu não estou nem falando de lutas externas, eu estou falando de uma luta interna dentro de nós. Por um lado, eu sei o que Deus quer de mim e eu estou tentando viver isso, mas eu vou encontrar uma barreira, eu vou encontrar uma natureza pecaminosa em mim que não quer. Irmãos, pensa no seguinte, eu vou falar sobre oração acho que na quinta-feira, nas nossas devocionais no grupo da igreja. Por que é tão difícil orar, irmãos? Já parou para pensar sobre isso? Por que é tão difícil para o ser humano, para o crente, que sabe que Deus se move basicamente através das orações do seu povo? É como se Deus não fizesse nada nesse mundo, irmão, se não fosse movido por oração. Eu sei que Ele é Deus, é soberano, Ele pode fazer o que quiser, mas Deus optou praticamente por agir movido e atendendo às orações do seu povo. Nós sabemos disso, mas mesmo assim, nós temos muita dificuldade para orar. Por que tanta dificuldade? Experimente ir no seu quarto para se ajoelhar, ou sei lá, deitar na cama e começar a orar, e você vai ver
do que eu estou falando, a guerra que é, entende? Quando não é uma guerra dentro de nós, dá sono, a nossa mente começa a trabalhar, sabe, e a gente não consegue se concentrar, e você tenta orar e não consegue, se perde daquilo que está falando, e tenta orar alto e não consegue, e aí o celular toca do lado, e aí alguém bate na porta, e aí acontece alguma coisa, é um negócio impressionante, irmãos, é uma luta terrível para você orar. Eu particularmente, eu gosto de orar na igreja, eu coloco o som, eu sei que não vai chegar nenhuma das minhas filhas batendo na porta, ou abrindo a porta de uma vez, e me assustando. Aqui é bom demais, irmãos, para orar. Você coloca o som, deixa o som ambiente, você vai para ali e fica sozinho na sua, aí você viaja, legal, orando. Mas dentro de casa, para mim, é muito difícil por causa do barulho das meninas, aquela coisa toda, a rua, entendeu? Aí alguém buzina no portão, eu penso que é alguém que está chamando em casa. Irmãos, é um negócio louco, irmãos. É uma guerra travada para você manter uma vida de oração. Por que isso, querido? Por duas coisas. Uma, porque você tem uma natureza pecaminosa dentro de você. E dois, porque o diabo não quer que o crente ore. Isso não é jargão. O diabo não quer que você ore. Isso é verdade. Nós somos participantes da natureza divina. E a única maneira pela qual isso seria possível era que Jesus assumisse pessoalmente a natureza humana e depois disso nos fizesse participante da natureza divina. Foi exatamente o que ele fez, querido. Se ele não se encarnasse, nunca poderíamos ser feitos participantes da natureza divina e nos tornar filhos de Deus. Foi a morte de Jesus na cruz, entendeu? É porque nós estamos em Cristo, porque nós somos batizados no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo, é que nós recebemos essa natureza, ou nós somos partes. Eu não gosto da ideia de dizer que nós temos uma natureza divina, irmãos, porque isso pode soar um pouco estranho. Nós somos participantes da natureza divina, entende? A Bíblia diz que o Espírito habita dentro de nós, mas talvez esse seja o termo mais concreto. Então, por que Jesus teve que se encarnar, teve que vir na semelhança da carne humana? Porque ele precisava honrar e cumprir a lei no nosso lugar, porque ele precisava ser punido no nosso lugar. Irmãos, os nossos pecados foram colocados em Jesus, e depois que eles foram colocados em Jesus, eles foram punidos em Jesus. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso, irmãos. Os nossos pecados são colocados em Jesus, castigados em Jesus, punidos em Jesus. A nossa culpa é removida, nós não temos culpa mais diante de Deus. Tá? E uma vez que ele puniu os nossos pecados em Jesus, agora nós somos vestidos com a justiça de Deus. É por isso que a Bíblia nos chama de justos. Nós não somos justos porque nós praticamos a justiça como deveria ser praticada. Nós somos justos porque nós temos a justiça de Cristo em nós, queridos. Em quarto lugar, de acordo com Hebreus 4 e 5, o ato de Cristo assumir a nossa natureza era o único meio de ele se tornar o sumo sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Queridos, pensa numa coisa, por que nós oramos, na verdade? Quem é digno de se apresentar diante de um Deus que é tão santo que ele não pode contemplar o pecado? E eu te digo que a única resposta para isso é Cristo. Hebreus diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Cristo sabe o que é ser gente. Cristo sabe o que é ser humano, sabe? Ele experimentou, querido, ele experimentou de fato das lutas que o ser humano experimenta. Ele sabe o que é ser tentado, entendeu? Ele sabe o que é sofrer, o que é chorar, o que é passar necessidade. Ele experimentou, por isso ele pode ser empático para conosco. Por isso, eu vou ler o texto aqui daqui a pouquinho, né? Que ele abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, sem sermos consumidos pela glória de Deus. É já que eu falo sobre isso, tá bom? Ele é um sacerdote compassivo, querido. Ele veio na semelhança da carne, ele era um de nós, igual a nós, só que sem pecado, na verdade.
Eu falei a semana passada, né? Ele experimentou das fraquezas da humanidade, sabe? Ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é se sentir cansado, ele sabe o que é ser decepcionado, ele conhece a tristeza, ele conhece a dor, ele conhece o choro. Ele experimentou tudo isso no nosso lugar, entendeu? Ele experimentou tudo isso. Agora, por que nós podemos entrar diante da presença de Deus? Hebreus 10, 19 e 20 responde: e assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Esse é o novo caminho recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu corpo. Esse texto, ele aponta para uma coisa interessante. No Velho Testamento, queridos, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Vocês lembram lá, né, do tabernáculo? Né? Aí tem o átrio, que é a parte onde fica o altar, onde ficava a bacia de água e tudo mais, onde acontecia o culto, os sacrifícios. Depois tinha um outro compartimento chamado de Santo Lugar, onde o sacerdote todos os dias entrava para acender pega lá o nome lá, mas a gente chama de menorá, como é que é? O candelabro, isso. Ele tinha que ali trocar a oferta que era colocada ali, mas tinha um terceiro compartimento chamado de Santo dos Santos. Nesse compartimento, só o sumo sacerdote poderia entrar nele, e uma vez por ano. E antes de ele entrar no Santo dos Santos, era uma semana de consagração, de purificação, e de sacrifício, e banhos purificatórios, aquela coisa toda. No dia específico que ele entraria diante do Senhor, ele veste uma roupa especial. Há algumas coisas aqui na orla do vestido, campainha, algumas coisas, mas há um detalhe: no tornozelo do sacerdote é amarrado uma corda que a ponta dela vai ficar lá fora. Porque se o sacerdote entrar com algum pecado, mesmo depois de uma semana de sacrifícios e tudo mais, se ele entrasse com algum pecado diante de Deus, ele seria morto. Era assim que funcionava. O homem não podia se achegar diante de Deus. Agora não. Agora nós somos chamados e convidados a entrar no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar. Porque os nossos pecados já foram perdoados, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos confiantemente, querido, porque nós temos um sumo sacerdote que não só provê o caminho para nós, mas como também entende as nossas fraquezas, porque ele foi um de nós. Então ele morreu naquela cruz, ele se fez gente como nós, para que pudesse ser o nosso sumo sacerdote. Em quinto lugar, querido, se ele não tivesse vindo dessa maneira, ele nunca poderia ter vencido a morte por nós. Para que a natureza humana vencesse a morte, era preciso que ela passasse pela morte e saísse ilesa do outro lado. Cristo fez isso, irmãos. Ele veio, se fez carne e venceu a morte. Ele morreu na cruz, mas a morte não pôde retê-lo, na verdade, entende? Ela não pôde segurá-lo de forma alguma. Ele ressuscitou. E aí, é por isso que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E também, Paulo usa uma expressão interessante lá em Atos 23, né? Ele diz que Cristo foi o primeiro da ressurreição dos mortos. É uma frase interessante que as pessoas às vezes não entendem, né? Pastor, mas antes de Cristo outras pessoas ressuscitaram. É verdade. Se você for para o Velho Testamento, você vai encontrar isso, né? E se eu não me engano, foi o profeta Eliseu morreu, e aí, depois da morte dele, o pessoal está indo enterrar um defunto, mas parece que a terra é invadida, e eles, com medo dos invasores, eles jogam o defunto assim ao léu, e o defunto cai em cima da cova do profeta e ele ressuscita. Isso está no Velho Testamento, entendeu? Mas quando a gente chega no Novo Testamento, há coisas mais claras, na verdade. Por exemplo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E Jesus ressuscitou o seu amigo pessoal e íntimo, né, Lázaro. Mas como é que ele foi o primeiro da ressurreição dos mortos? Esses todos que eu citei aqui, eles morreram, Jesus ressuscitou, mas eles morreram outra vez, entende? Jesus foi o único que morreu e que ressuscitou e voltou aos céus. Ele não morre mais, a morte não tem poder sobre ele, por isso ele é
o primeiro da ressurreição dos mortos. É por isso que 1 Coríntios 15, 21 diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A ideia básica aqui, querido, de tudo que nós estamos estudando é a seguinte: se é um homem que desce à morte, é um homem que deve ressurgir. Foi por isso que Cristo se fez carne, se fez homem. Ele está dizendo por que Cristo precisou vir a esse mundo. E o texto é muito claro, irmãos, ele veio com uma missão muito específica. Ele veio salvar um povo para Deus, mas para salvar esse povo para Deus, ele tinha que morrer no lugar desse povo. É isso, irmãos, é isso. E aqui, uma última resposta, querido, e ela é um pouquinho mais elaborada, é que Cristo se fez carne, veio na semelhança de carne humana, porque este é o único meio de silenciar o diabo por toda a eternidade. Escute, Lloyd Jones diz que desde a queda do homem, o diabo tem insultado e criticado a Deus, dizendo: fizeste o homem à tua imagem, mas olha para ele, eu o dominei. Que podes fazer a respeito? Isso traz uma ideia interessante, né? Traz uma ideia de afronta. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e o diabo vem e arrebenta com esse homem. E agora ele está zombando de Deus. É só isso que tu pode fazer? Aí o texto continua aqui, entendeu? Que podes fazer a respeito? Teu grande plano deu errado. Aí Lloyd Jones diz assim: agora, se Deus tivesse planejado salvar o homem por algum outro meio ou método, a não ser o que ele adotou, ou seja, por meio de Jesus Cristo, o diabo nunca seria silenciado. Se um grande poder tivesse agido do céu, o diabo diria: isso não é justo, não é o homem. Né? Se um Salvador descesse à terra, não poderia resistir. Eu o tentaria e o derrotaria como derrotei Adão. Irmãos, isso aqui é uma coisa que parece clara para nós. A Bíblia fala do diabo diante de Deus acusando os cristãos. Você vai ver isso lá em Jó. Você vai encontrar isso, se eu não me engano, no livro de Zacarias também, né? Acusando o povo de Deus, acusando. Ele é o acusador dos filhos de Deus, na verdade. E a gente não sabe como o diabo tem acesso ao céu para estar acusando, mas em Cristo ele foi silenciado. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele caiu. E Cristo vem em forma humana, semelhante à nossa carne, como um de nós, com a exceção de que não tem pecado, mas ele vem e ele vai ser submetido ao diabo, e o diabo vai testá-lo, o diabo vai prová-lo, só que dessa vez o diabo vai ser derrotado. Foi por isso que Deus enviou o seu filho na semelhança de carne humana, querido. Ele o fez estar debaixo da lei, Gálatas diz isso lá. Jesus foi sujeito à tentação, ao diabo foi dado plena oportunidade. Você conhece a história, você conhece o texto bíblico, né? Só que ele falhou, ele foi derrotado completamente. É por isso que se afirma lá em Hebreus 2, 14 e 15: visto como os filhos são participantes da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então o diabo ele foi silenciado de uma vez por todas, ele não pode mais acusar os filhos de Deus, tá? O homem em Cristo ele foi restaurado à imagem de Deus e será finalmente, querido, e essa é a promessa que nós aguardamos, será finalmente perfeito e completo. Não nesse mundo, não nessa vida. Nenhum de nós aqui nesse mundo será perfeito e completo, mas há uma promessa escatológica de que nós vamos ressuscitar, de que o nosso corpo vai ser ressuscitado também, só que agora um corpo perfeito como o corpo de Cristo. Essa é a promessa do cristão, querido. É a promessa de todos nós. Sabe, tudo isso aqui que eu estou falando aqui já foi dito por Paulo em Romanos. Se você pegar o Romanos 3, 25 e 26, você vai encontrar toda essa ideia, querido, aqui, da morte de Cristo, dele se fazer carne, dele ter que morrer na cruz, de ele ser esse sacrifício no nosso lugar, de ele levar os nossos pecados sobre si. Tudo isso foi dito, irmãos, em Romanos 3. Eu vou ler o texto.
E eu vou ler o texto em duas traduções. Uma tradução mais convencional, tá bom? Porque eu gosto dela porque os termos mais claros, né, mais teológicos são colocados aqui. Depois eu leio uma tradução um pouquinho mais contemporânea que explica o texto. Olha só. Deus o propôs para a propiciação pela fé. Deus o propôs aqui, o aqui é Cristo. Deus propôs Cristo para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Eu vou explicar isso aqui. A versão contemporânea explica isso aqui, tá? E eu vou entrar em alguns detalhes contigo. E ele fez isso para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora, vamos para a tradução um pouquinho mais contemporânea, e aí eu vou explicando melhor o texto. Deus foi quem enviou Cristo para levar o castigo pelos nossos pecados. Aqui ele está falando de uma coisa chamada expiação. Tá? Cristo veio para levar o castigo pelos nossos pecados. A ideia é, nossos pecados foram colocados em Jesus e punidos nele. Novamente, é uma ideia que nós encontramos aqui no Novo Testamento, mas que ela foi repetida à exaustão no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando alguém cometia um pecado, essa pessoa deveria pegar um animal, geralmente um cordeiro, um cabrito, sei lá, um bode, alguma coisa, e ele leva o animal até o santuário, ao sacerdote, e ali ele confessa o seu pecado e coloca a mão na cabeça do animal, e esse ato de confessar o pecado e colocar as mãos na cabeça do animal significa que ele está transferindo o seu pecado para o animal. Aí o sacerdote vai matar o animal, recolher o sangue daquele animal e aspergir sobre o altar. Com isso, o pecado que aquele homem cometeu foi punido no animal que morreu no seu lugar. O nome disso é expiação. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Os nossos pecados são colocados em Jesus e Jesus morre no nosso lugar. Só que lá no Velho Testamento era um animal que estava morrendo. Então, quando eu pecasse outra vez, eu teria que levar um outro animal e confessar e fazer tudo de novo. Em Cristo, quem morre é o Filho de Deus. E diz Hebreus que o sacrifício não é feito mais num santuário terreno. O sacrifício é feito num santuário celestial. É feito de uma vez por toda e ele não precisa ser repetido mais. Então, foi Deus quem enviou o Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, assim por fim a toda a ira, e assim por fim a toda a ira de Deus contra nós. Porque Cristo morreu, porque Cristo foi feito sacrifício no nosso lugar, então toda a ira de Deus sobre nós teve fim. O nome disso é propiciação, tá? Essa palavra, querido, é uma palavra bem interessante, rejeitada por toda a teologia liberal, né? Porque eles acham um termo que não é necessário, mas a ideia é, porque os nossos pecados foram punidos em Cristo, então Deus não está mais irado comigo. A morte de Jesus na cruz apaziguou Deus. Tira esse negócio daqui, pelo amor de Deus. É fácil da gente perceber essa realidade, querido. Quando você, eu só lembro, gente, toda vez que eu falo sobre isso aqui, pregando em casa, nas ministrações curtas, o que me vem à mente é um episódio do Pica-Pau, que eles estão numa ilha, tá? E a ilha tem um vulcão, e o vulcão está prestes a entrar em erupção, e a única forma daquele vulcão não entrar em erupção é oferecendo um sacrifício ao Deus que está no vulcão para apaziguar aquele Deus. E aí está lá o Pica-Pau e o Zé Curubu. Aquilo dá uma noção do que é propiciação, irmãos. É isso, tá? Quando um marinheiro na Grécia ou na Roma ia fazer uma viagem, antes de viajar, eles faziam um sacrifício aos deuses dos mares. Poseidon, se eu não me engano, é o da mitologia grega. Alguém lembra aí? Acho que é isso, Poseidon.
Então faz um sacrifício para apaziguar Poseidon, para que eu possa ter uma viagem tranquila. É essa a ideia. É isso que está sendo ensinado aqui. Agora eu vou repetir novamente, já que você tem essa compreensão, vou repetir. Deus foi quem enviou Jesus Cristo para levar o castigo pelos nossos pecados, expiação. E assim, por fim, a toda a ira de Deus contra nós, propiciação. Ele vai explicar agora como é que isso aconteceu. Ele usou o seu sangue, ele usou o sangue de Jesus para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Escute isso aqui, gente, porque isso aqui é muito interessante. Quando o autor diz aqui que ele estava fazendo isso, deste modo estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Esses que pecaram em tempos passados, é uma referência ao povo de Israel do Velho Testamento. Aquelas pessoas, e aquele sacrifício não era suficiente para perdoar o pecado do homem. Por que Deus não matava aquele povo? Porque Deus estava aguardando o dia em que o sacrifício perfeito seria feito em Jesus Cristo. Quando Cristo morreu, aqueles que pertenciam a Cristo no Velho Testamento tiveram os seus pecados perdoados. Aí ele vai dizer, não só por esses, aí ele vai trazer também agora para nós. E isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora, também nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Sabe, aqui é uma coisa interessante. O povo do Velho Testamento olhava para esse ato e essa vinda de Jesus, a gente chama isso de olhar prospectivamente, está olhando para o futuro. Eles eram iguais a nós. Hoje, nós olhamos para o que Jesus Cristo fez retrospectivamente, olhando para o passado. Os judeus do Velho Testamento olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado, mas o evento é o mesmo, o poder é o mesmo, e eles são salvos lá da mesma forma que nós somos salvos hoje. Não mudou nada. O plano de Deus sempre foi um único plano, que é salvar o homem por meio da morte de Jesus Cristo. Aí ele termina o texto dizendo assim, querido, mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes? Não, porque ele age dessa maneira baseando-se na confiança que eles depositam em Jesus, aquele que tirou seus pecados. E aí eu já não vou entrar mais em detalhe, porque eu gosto da ideia de que ele é o justo e o justificador daqueles que o temem, tá? Mas o fato é, queridos, nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos perdoados, nós somos filhos de Deus, porque os nossos pecados foram colocados em Jesus Cristo, unidos em Jesus Cristo. Por isso Deus pode agora se relacionar conosco. Por isso agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Por isso agora eu posso me expressar diante de Deus, chamá-lo de Pai. Por isso eu posso ter comunhão com Deus. Por quê? Porque os meus pecados, todos eles, sem exceção, os que eu já cometi, os da agora, os de amanhã, todos eles já foram punidos em Jesus Cristo. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu fiz. Irmão, não importa o que a gente tenha feito. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Tá? Eu sei que se você é crente há mais tempo, está pensando aí, pastor, e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Deixa quieto esse negócio, porque não é o nosso assunto hoje. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Só isso talvez te ajude. Um crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Só entenda isso, tá bom? Bom, tudo isso aqui que eu disse, querido, significa que o diabo não tem mais nada a dizer. Foi o homem que pecou, é o homem que deve ser punido. O homem pecou na carne, portanto, o pecado deve ser punido na carne, e foi exatamente isso que Deus fez através de Jesus Cristo. É por isso que Cristo é verdadeiramente homem, querido. Os nossos pecados sobre ele foram lançados sobre ele e nele receberam o devido tratamento. Então o diabo não tem mais nada a dizer, nada para acusar. Agora, pense comigo. Se isso não fosse realizado, ou se isso fosse realizado por outro meio, que não este, né?
o de Cristo ter vindo a essa terra na semelhança da carne pecaminosa, então o diabo poderia continuar objetando que o que foi feito não foi feito na carne, na natureza humana. Tinha que ser Jesus e ele tinha que ser homem. Não poderia ser um holograma, não poderia ter sido aquilo que eu já falei a vocês, né? O Cristo divino que entra no Jesus humano no batismo, e quando Jesus humano vai para a cruz, o Cristo divino sai e volta para o céu, quem morre é o Jesus humano. Irmãos, nada disso resolveria o nosso problema. A única forma de o pecado ser resolvido diante de Deus seria pela morte de Jesus Cristo. Não há outra forma. Agora, para finalizar isso aqui, muito rapidamente, qual é a importância, querido, da doutrina da encarnação para a fé cristã? Eu estou há 3 semanas falando só sobre a encarnação de Jesus. Qual é a importância, querido? E eu posso dizer a vocês, querido, que a encarnação de Cristo, ela é um dos pilares centrais da teologia cristã. E a sua importância, ela se manifesta de várias formas. Vou colocar aqui. Primeiro, na revelação de Deus. É através de Jesus, tá? E não tem como, querido. É por meio de Jesus que os cristãos acreditam que Deus se revelou de maneira plena e acessível. Jesus é visto como uma manifestação visível de Deus. E se Cristo não se faz homem, se ele não se faz gente, então nós não teríamos uma revelação completa de Deus, querido, completa. Se Cristo não se faz homem, Deus não seria compreensível aos seres humanos. A segunda questão tem a ver com redenção e salvação. A encarnação, querido, aqui de Cristo, ela é essencial para a doutrina da redenção cristã, sabe? Veja, Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem, é isso que ensina a doutrina da encarnação, ele é considerado o único capaz de oferecer um sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. A morte e a ressurreição são vistas como um meio pelo qual os humanos podem ser reconciliados com Deus e receber salvação. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes nas pregações anteriores. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem. É a morte de Cristo na cruz que provê salvação. Repetindo, eu sei que isso parece enfadonho, querido, mas é bom que a gente não esqueça. Não é a minha justiça que me salva. Não são as minhas boas obras que me fazem acessível a Deus. Não é porque eu sou um bom homem, um bom marido, um bom pai, sei lá, porque eu sou um bom cidadão, que Deus vai me aceitar. Nada disso. Repito, nós nascemos em pecado. Nós nascemos mortos diante de Deus em pecado, sem salvação, sem esperança de salvação. A única forma do homem ser salvo é por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí nós temos um terceiro elemento aqui, que é a questão da reconciliação. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, atua como mediador perfeito entre Deus e a humanidade, restaurando a relação rompida pelo pecado. Eu não sei se é 1 Timóteo ou se é Tessalonicenses que diz que Cristo, ele é o único mediador entre o homem e Deus. Cristo Jesus, o homem, é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não tem outro mediador, irmãos. Sempre. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também tem a questão da identificação nossa, da humanidade, no caso, a identificação com a humanidade de Cristo. A redenção, a encarnação, identifica Cristo com a humanidade, tá? Quando ele assume a natureza humana, ele experimenta as fraquezas e as tentações humanas, só que sem pecado, né? Isso significa que ele pode se compadecer dessas fraquezas e interceder por nós de maneira única. Ele é o nosso sumo sacerdote compassivo. Ele conhece a natureza humana, ele conhece as fraquezas da natureza humana, ele conhece as tentações que nós, como seres humanos, passamos. Por isso, ele entende a nossa situação. Por isso, ele é esse sumo sacerdote que se compadece de nós, que é empático conosco, querido. E tem também, querida, a ideia de um modelo de vida, tá? A vida terrena de Jesus fornece aqui para nós uma espécie de modelo pelo qual nós podemos nos inspirar. Isso é dito por Paulo, né? Ele diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a vida de Cristo, tá, nos fornece um parâmetro do que nós devemos viver, de como nós devemos viver a nossa vida, de como se vive a vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa, houve uma época na história
do cristianismo, em que as pessoas diziam que tudo que era necessário era que nós vivêssemos a vida de Jesus, ou imitássemos Cristo, imitássemos a Jesus. Irmãos, imitar Jesus Cristo é talvez a tarefa mais difícil que um ser humano possa tentar praticar, sabia? A humildade, a, a obediência, a entrega absoluta a Deus, o viver completamente para satisfazer a vontade do Pai. Ah, queridos, só o Espírito em nós para nos levar a algo dessa natureza. Também a doutrina da encarnação, querido, da vinda de Cristo, nos traz uma esperança escatológica. A encarnação, ela foi seguida pela ressurreição de Jesus Cristo. E isso fornece para nós uma base de esperança cristã na ressurreição dos mortos e na vida eterna. A ideia é, porque ele veio e ele foi um de nós e morreu e ressuscitou para não morrer mais, então nós também temos a esperança de que nós vamos morrer assim, mas nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. E nós viveremos a eternidade com ele. A redenção, a encarnação, desculpe, traz essa nota de esperança escatológica. A vida não é só isso aqui, queridos. A vida não é só o que nós vemos, é só o que nós sentimos. A vida vai muito além disso. Eu costumo dizer, eu tenho uma pregação toda falando sobre isso. A gente começa a viver de verdade quando morre. Isso pode parecer contraditório, mas é exatamente esse o ensino da Bíblia. Porque quando nós morremos nesse mundo, nós adentramos a eternidade. E aí, crente e descrente, os dois vão entrar na eternidade. A grande questão, e esse é o dilema da humanidade, é quando eu adentrar a eternidade, de que lado da eternidade eu estarei? Eu estarei com Deus ou eu estarei debaixo de condenação eterna? Todos nós, sem uma única exceção, nós partiremos desse mundo, querido, sem exceção. Quando os nossos olhos se fecharem aqui, que abrirem na eternidade, é uma coisa assim, fechou aqui, você abriu na eternidade. Novamente, quando eu falo nessas coisas, me vem uma cena, e gente, isso está gravado muito forte, né? Eu poderia citar aqui o texto de Jesus falando lá do homem lá, do mendigo lá, que morreu lá junto com o rei rico lá, com o homem rico, mas vem um texto de um filme muito antigo, que é Ghost, do outro lado da vida. O pessoal das antigas já conhece, né? Na minha época, aquilo passava, acho que todo mês passava na sessão da tarde aquele filme. O Patrick Swayze é o mocinho do filme, ele morre. O filme é espírita, tá, gente? O filme é todo espírita, não presta nada. Mas esse detalhe é interessante porque eu acho que ele retrata uma coisa que vai acontecer de verdade. No final do filme, o bandido, né? O Patrick Swayze morreu, e aí no final do filme aparece uma luz que está sugando ele para a luz. Ele está indo para o céu, tá? No filme. E o bandido, começa aquela cena, aquela música assim, meio sabe, assombração, sei lá, aquele negócio. E aí começa uma fumaça negra vindo por baixo dos trilhos de um negócio lá, e aí aquela coisa pega aquele cara e arrasta ele para lá. Irmãos, eu não sei se vai ser assim não, querido. Na verdade, eu creio que vai ser pior do que isso. Porque, como diz Jesus, o cara morreu e quando ele se deu conta, ele estava no inferno. A gente fala sorrindo, querido, mas não tem assunto mais sublime, mais delicado do que esse. Irmãos, você não vê, ninguém nunca voltou de lá para nos contar alguma coisa, a não ser alguns livros bobos que aparecem por aí, tá? Mas há um céu aguardando pelos filhos de Deus. Há um lugar de bênção. Há um lugar onde não há dor, onde não há mais sofrimento, onde não há mais fome, onde não há mais ansiedade, não há mais angústia, desespero. Há um lugar de bênção aguardando os filhos de Deus. Mas a gente tem que falar, né, querido? Há um lugar de tormento também. Há um lugar de dor. Há um lugar de desespero eterno, aguardando aqueles que se recusaram a crer em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador.
essas duas realidades, elas estão postas diante de nós. E eu lamento profundamente quando a gente é dominado e escravizado por um espírito de religiosidade, querido, que tudo que a gente vê é competição entre igreja, é essa coisa materialista e perde de vista exatamente essas duas realidades que estão postas diante de nós. Irmãos, o que é ser crente? É se preparar para o céu. Ah, eu não gosto de adorar a Deus. Então, querido, vou te dizer uma coisa: você não deveria escolher o céu para ir. Ah, eu não gosto de estar na casa de Deus, eu não gosto de cultuar, não sei o que tem. Então, se você não gosta dessas coisas, eu só posso dizer algo: o teu lugar não é o céu. Entende? Porque o céu, querido, é um culto eterno que nós prestaremos ao Senhor. Falando sobre isso, eu estranho, irmãos. São quase 30 anos servindo a Deus e eu não consigo me acostumar com a ideia de um crente que não gosta de orar, que não gosta de cultuar, que não gosta de ler a Bíblia. Irmãos, porque eu estou descrevendo um descrente, irmãos. Eu não posso estar falando de um crente. Eu não posso admitir que um crente não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de orar. Pode até ter dificuldade, mas gosta, sabe, está na presença do Senhor, que gosta de cultuar, que gosta de congregar. Isso é o que caracteriza o crente, irmãos. É isso que nós teremos por toda a eternidade, querido. Se eu não gosto disso agora, aí deveria ser mais honesto e dizer: olha, então teu lugar não é aqui. Procura algum lugar para ti, porque aqui é para quem gosta dessas coisas. Eu digo isso sorrindo, querido, mas confesso que meu coração parte com essas coisas, sabia? Quando eu percebo alguém assim, eu fico triste, é sério. Triste, triste. Porque deveria ser, irmãos, a vida com Deus deveria ser algo prazeroso para nós. Eu finalizo com isso. Eu vou fechar logo o computador para não olhar mais nada. Eu penso que o que nos leva a agir dessa forma é porque no meio da caminhada a gente foi alcançado, capturado por um espírito de religiosidade. E aí nós começamos a olhar para as coisas de Deus por uma perspectiva mundana e maligna, e nós perdemos de vista completamente. Aí quando eu venho para cá, eu não olho, eu não encaro o momento da adoração como um momento de eu abrir o meu coração diante de Deus, mas eu começo a olhar para os irmãos e penso: esses irmãos estão tocando feio, esses irmãos estão desafinando, eu começo a ver defeito. Aí o pastor começa a pregar, começa a se incomodar, esse pastor está pregando demais, e aí ele é religioso, sabe? Ele vê os erros de todo mundo e não consegue perceber os seus próprios erros. Ele começa a julgar todo mundo, mas esquece o seu próprio pecado. E a vida dele com Deus vai para o brejo. Se Deus não tiver misericórdia e não trazê-lo de volta, ele se perde completamente. Eu terminei de ler agora um livro chamado Vocação Perigosa, de Paul Tripp, falando para pastores. E ele passa o livro todinho dizendo: pastor, pregue para si mesmo aquilo que você está pregando para a igreja. O alerta é o tempo todo, irmãos. Mas aquilo não é um alerta só para o pastor, aquilo é um alerta para nós, cristãos. Nós temos uma facilidade de achar que está tudo bem entre nós e Deus, quando na verdade a gente está se afastando de Deus. A gente tem a facilidade de ver os erros e tudo da igreja. A gente olha e vê o erro no irmão, vê o erro no pastor, vê o erro no ministro de louvor, vê o erro no pessoal da recepção, vê erro em tudo. Ele olha para o pecado do irmão, né? Mas não consegue encarar a sua própria realidade. Cuidado com isso, irmãos. Cristo não morreu para fazer de nós fiscais da vida alheia, tá? Ele morreu para nos salvar e fazer de nós instrumentos de salvação na vida das pessoas, instrumentos de bênção na vida das pessoas. Foi o que ele fez, foi o que ele pretendeu que nós fôssemos. Nós somos chamados para ser semelhante a Cristo, irmãos, para desfrutar da presença do Senhor, para mergulhar de cabeça numa vida com Deus, através da palavra, através da oração, através do congregar, do servir, do pregar o evangelho, essa coisa toda, sabe, do orar ao Senhor, e não para a gente viver, querido, uma vida religiosa, onde a gente faz as coisas por obrigação. Uma das coisas que eu mais tenho medo na minha caminhada é de ser
pego por um espírito de religiosidade, começar a olhar a vida dos irmãos e esquecer da minha própria relação com Deus. Por quê? Porque, irmãos, veja tudo que Cristo fez por nós. Ele não fez isso para que nós agíssemos dessa maneira. Ele fez isso para abrir as portas, o véu do Santo dos Santos, e a gente pudesse entrar diante de Deus e ali oferecer a Ele o nosso culto com alegria, com prazer, irmãos, com prazer.